Aleluia. Eu solto os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. É motivo de alegria nós estar na presença do Senhor para adorar e bendizer o teu santo nome. Me deram a responsabilidade nessa noite de estar falando do amor de Deus. E o tema Deus me deu ali em Jeremias 18. Aleluia. Agradeço a presença de todos, pastores, que quando eu liguei para ele, que falou que não precisava nem mandar o convite, só basta a amizade que nós temos, ao pastores, o Valdinão, a cada irmão presente, irmão. Louva a Deus pela minha família, louva a Deus por todos, irmão. Hoje foi um dia muito carregado de lutas e dificuldades, mas eu creio que eu vou conseguir terminar essa mensagem essa noite. Jeremias 18, quantos acharam? Quero avisar que tem lugar do lado de lá, está tudo vazio, tem umas 10 cadeiras vazias ali, e você pode entrar e adorar o nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Jeremias 18 e o versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: levanta-te e desce à casa do olheiro, e te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro, quebrou na mão do olheiro, e tornou fazer outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim são vós nas minhas mãos. Deixa a sua Bíblia no banco agora, irmão, e diz assim para o teu irmão, aponte para ele dedo de profeta, aponte para ele dedo de profeta, olhe bem para os olhos deles assim, diz para ele assim: olha, ainda que você possa ser um vaso, mas você nunca vai esquecer quem te fez pela oraria das suas mãos. Quem te formou foi o dono da obra, e esta obra foi feita por ele. Pode dar salva de palma para Jesus. Oramos ao Senhor. Pai querido, esta noite a tua palavra foi lida, Pai, mas que o teu Espírito Santo nesta noite possa tomar primazia do meu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar anjos neste lugar, guardando, meu Deus, esta igreja nesta noite. E que o Senhor possa falar em cada coração, Senhor. Que o Senhor possa movimentar as águas conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, eu te peço que o nosso pensamento seja ligado em ti, que nada venha tirar o nosso foco de estar na tua presença. Porque este povo, Pai amado, dessa noite veio aqui, ó Pai, porque sabia que o Senhor iria falar neste lugar. E o Senhor já está falando conforme nos louvores e agora na tua palavra. Que você possa, meu amado, neste momento, tomar os teus assentos e fica ligadinho no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolhe a pessoa por seu grau de escolaridade. Quando Deus escolhe uma pessoa, não escolhe porque ele tem dinheiro ou tem fama. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele escolhe porque Ele conhece o coração da humildade. E a Bíblia fala que Deus escolheu Jeremias, ainda pequeno. Na sua juventude, Deus falou com ele que ele iria ser o porta-voz de Israel, que ele falaria aos reis da terra naquele lugar, que seria um profeta usado, determinado. Ele chegou ao ponto a dizer ao Senhor que não tinha palavras. Ele chegou ao ponto a dizer ao Senhor que ele não passava de uma criança. Ele chegou ao ponto a dizer ao Senhor que ele não tinha capacidade de estar falando com aqueles homens da terra. Mas o Senhor falou com ele: quem te fez não fui eu.
Quem nos levantou não fui eu. Quem te capacitou e tem te capacitado não sou eu. Porque você temas. Vai que eu sou contigo. E aquele que te levantará contra ti cairá por terra. Porque eu sou o Senhor. E Jeremias começou profetizando o seu ministério, falando que Israel precisava entrar pela porta, que era preciso fazer uma nova aliança, um novo concerto, que precisava largar os preceitos antigos e se renovar do poder da palavra e do conhecimento de Deus. Mas interessante, meus amados irmãos, que quando ele estava na porta do templo, abriu o leque da revelação, dizendo que Deus não queria sacrifício de tolo, mas o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Jeremias, depois que falou aquelas palavras, à noite estava dormindo. Chegaram 4 homens em sua casa e bateram em Jeremias. Bateram de madeira, jogaram no chão. Ele pedia ao seu pai: socorro, me acorde. O seu pai falou com ele: como podes tu dizer algo que você não conhece de Deus? Pague teu preço. Jeremias saiu ao deserto e começou a falar com Deus. Eu não pedi para ser profeta. Eu não pedi para profetizar nada. Eu não pedi para ser usado da maneira que o Senhor me usa. O Senhor disse somente que seria um recado. E hoje estou sendo perseguido por causa da tua palavra. E a Bíblia fala, irmão, que naquele momento o Senhor começou a falar com Jeremias, como fala com essa igreja nesta noite. Há momento da nossa vida que nós estamos como Jeremias, até passando pelo meio do calabouço da dificuldade, uma batalha tremenda. Mas nós deveríamos saber quem nos levantou. Nós conhece muito bem a nossa estrutura e sabe que nós somos vasos muitas vezes delicados, que não podemos ser tocados e nem quebrados. Mas quando ele começa a quebrar o vaso, ele começa a mexer no coração do vaso. E nesta noite, irmão, aí eu vou lá em Jeremias 18, quando Deus começa a dizer que vai fazer com Israel: irei quebrar Israel, irei levantar o Israel eleito da minha promessa. Mas antes Israel irá passar por momentos difíceis. Aí Deus começou a mostrar em simbologia para Jeremias, e ele via muito bem Deus trabalhando, Deus operando naquele lugar. Ele via Deus trabalhando sobre as rodas. Ele via Deus pegando aquele vaso se quebrando. Ele olhava e dizia: verdadeiramente o olheiro não pode tocar no vaso a qualquer momento. Mas só que faltava uma coisa, irmão: passar pelo fogo para ser um vaso que agrada. Aí eu entro nessa mensagem dizendo: você está preparado para ser um profeta de verdade? Você está preparado para suportar as perseguições contra o seu ministério? Você está preparado para ver as pessoas dizer para ti que você não é profeta nada, e você tem que ouvir e suportar e saber que Deus está lhe provando? Quantas vezes a nossa vida, irmão, nós queremos que Deus use um vaso e profetiza para nós, e quantas vezes Deus não usa ninguém para profetizar para nós, e muitas vezes é nós que temos de profetizar para as pessoas. Muitas vezes nós estamos como Jeremias, profetizando, e sempre o povo sempre desviando do querer de Deus, desviando a atenção da casa do Senhor. Mas nesta noite o Senhor mandou dizer assim: diga para a minha igreja, pastor Heraldo, que eu preciso levantar os verdadeiros Jeremias, os verdadeiros trabalhadores do Senhor, que possa entrar pela porta estreita, que possa buscar a minha palavra de coração. Eu não estou pregando aqui nesta noite para você pular, para você sapatear. Eu estou dizendo que Deus irá fazer de mim e de você um vaso de honra, não um vaso de desonra. Que Ele não vai colocar você em situação que não possa ser resolvido. Que Deus não vai abrir uma porta e depois fechar porque você acha que Ele vai fechar. Porque a porta que meu Pai abre jamais me pode fechar. Nesta noite é noite de você olhar para
suportar a prova da qualidade de um profeta. Outra vez falamos, eu sou missionário. Poderia fazer como fez aquele olheiro. Ele estava dizendo como estava Israel, como estava o povo de Israel, passando sua pior privação, distante das coisas de Deus, distante da visão ampla das coisas de Deus. E estava Israel agora saindo dos seus preceitos do Senhor, desviando as coisas que o Senhor tinha assim preparado e projetado. Israel agora estava sendo levado para outras oferendas. Aquele povo começava a adorar outros ídolos e começava agora a levantar o seu próprio ministério. Aí Deus agora começa a usar Jeremias, para Jeremias profetizar naquele lugar, para Jeremias revelar naquele lugar, irmãos. E a Bíblia fala que Jeremias começava a falar com o povo, mas o povo não queria ouvir a voz do Senhor. O povo estava distante do querer, porque o povo estava pensando que estava tudo bem. E tem momentos da nossa vida que nós pensamos que está tudo bem, mas nada está bem, irmãos. Nós estamos passando o último momento da igreja na terra. Aquele momento, amados, que nós, se não vigiar, saímos da presença do Senhor no piscar de olhos. Pois que nessa noite, amados, Deus mandou: meu filho, pregue, meu filho, dentro desse tema. Não poderia eu fazer como fez esse olheiro, casa de Israel. E quando eu falo, irmãos, de falar de olaria, é quando o crente está passando a pior dificuldade de sua vida. É quando ele olha para os quatro cantos e não vê apoio nenhum e nem ajuda. É quando ele olha para si mesmo e fala: eu sou incapaz. Mas naquele momento que ele começa a achar que ele é incapaz, Deus começa a dizer: filho, você tem toda a capacidade, só basta confiar mais em mim, consagrar mais para mim, jejuar mais para mim, dar lugar mais para mim. E muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que é difícil prosseguir, achamos que é fácil, que não são fácil prosseguir. Mas a Bíblia fala que aquele que vencer receberá essa coroa da vida. Quem sabe nesta noite você está preocupado, talvez como seria este culto, como seria a pregação. Mas nesta noite, meus amados irmãos, a minha preocupação é que você possa entrar no céu pela cidade e pelas portas, que você possa ser um vaso de boa qualidade, que você possa ser um vaso que as pessoas veem você a diferença. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio eu e achamos que nós não temos essa capacidade. E nesta noite o Senhor ainda não leva muito além ainda. Não poderia eu fazer? Porventura ele disse: Senhor, tu podes fazer. E ele disse, por exemplo, Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de medoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir sobre a minha palavra, Jeremias. O Senhor nesta noite está chamando a tua atenção neste lugar. Eu não estou dizendo que você, amados, é um vaso não de honra, mas muitas vezes em nossa vida precisamos dar lugar ao Senhor, mudar o nosso caráter, mudar o nosso ministério de dentro do nosso coração. Tem momento que nós olhamos para nós mesmos e achamos que do meu jeito, do teu jeito, está agradando a Deus. E muitas vezes o jeito que você quer, que agrada a Ele, mas é quando você coloca a dispensação da sua vida para as coisas que vem de Deus. Nessa noite, meu querido, é noite de nós
dia vai cobrar de nós. E aqui o Senhor ainda me leva mais um pouco na palavra. Jeremias, então diga para Israel que eu não quero mais sacrifício de dolo. Eu quero que meu povo venha reconhecer que eu sou o Deus dele, que eles possam levantar os altares, mudar a vossa oração, começar a se converter os seus bons caminhos, que eles possam entrar pela porta, aleluia, que eles possam, Jeremias, ver a diferença em mim, não no Egito. E muitas vezes nós olhamos mais para o Egito do que as coisas de Deus, olhamos mais os nossos próprios interesses, não os interesses de Deus. Glória a Deus. Se não for do meu jeito, eu não quero. Você está errado o que você fala. Se não for do jeito de Deus, Ele não quer. Por isso que nessa noite, amados, eu estou falando como um Jeremias, como uns que estão aqui como Jeremias, talvez que não tenham uma expressão de palavra, talvez que nós não podemos, talvez como líderes, pastores, abrir a boca e dizer desta forma, mas a Bíblia diz que há momento que Deus coloca nós como Jeremias para falar no meio da sua igreja, que é preciso ver que Deus não para de trabalhar. E muitas vezes tu fala, Deus parou de me abençoar, Deus parou de me dar vitória, é porque você não pode ver nos olhos espiritual, mas Deus está trabalhando no teu casamento, na tua família, na tua empresa, na tua casa, na tua vida, é espiritual nesta noite. Levanta a mão como um profeta aí, levanta a mão como um profeta nesta noite. Vou começar a profetizar. Toma posse do teu milagre nesta noite, toma posse da tua cura nesta noite. Se o Senhor te prometeu, bota a cabeça no travesseiro, porque a promessa vai se cumprir. Recebe em nome de Jesus, toma posse da promessa. Se você tem boca, então abre nesta noite a tua boca e começa a adorar, e começa a adorar, e começa a adorar, e começa a adorar nesta noite. Profeta como Jeremias não tem um aplauso de homens. E muitas vezes nós queremos, pastores, aplausos às nossas ovelhas, o reconhecimento. E muitas vezes não temos aplausos, porque Jeremias não teve aplausos. Jeremias não teve um ministério focado como uns grandes, como Abraão ou os demais. Jeremias ficou no calabouço, no cativeiro, só para apenas falar a verdade. Se ele fosse um profeta mentiroso, ele tinha talvez um carro bonito, uma sala bonita, roupa bonita, mas não, porque ele queria agradar a Deus. E muitas vezes para nós agradar a Deus, as pessoas não veem, mas para agradar o mundo as pessoas nos apoiam. Para agradar a Deus tudo é difícil, para agradar o mundo tem empresário para investir, para agradar a Deus a porta se fecha, para agradar o mundo as portas se abrem. É dessa maneira. E muitas vezes nós olhamos e vimos que há muitos Jeremias nessa noite, que Deus vai abrir a porta para você passar. Levanta a mão mais uma vez aí. Eu estou profetizando nesta noite. Deus está abrindo porta para você passar nesta noite. Deus está abrindo porta para você passar. Deus está tirando os aguilhões do caminho. Deus está tirando toco do caminho. Deus vai passar por cima e vai dar vitória para você. Nesta noite, eu quero ouvir o som da buzina da boca da igreja nesta noite. Se tu é profeta como Jeremias, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Dá lugar nesta noite. Passa por aqui, Jeremias, nesta noite. Jeremias chegou ao ponto de dizer para o Senhor: eu pensava, Senhor, por eu falar a verdade, as pessoas iam me abraçar. Eu pensava, Senhor, que as pessoas, por falar a verdade, eles iam me reconhecer no ministério. Não, as pessoas me abandonaram, Senhor. Inclusive, até o Senhor parou de falar comigo. Será que tu está me escutando, Deus? Aonde eu estou? Dentro de um calabouço, onde as pessoas não me veem. E o Senhor disse que eu seria um profeta honrado, seria um profeta escolhido entre as nações. O que eu estou sendo? Um
instrumento de prova. Mas Deus esta noite está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que você está passando. Jeremias, ainda que você esteja lá dentro, você não está só. As minhas mãos estão lhe guardando, Jeremias. As minhas mãos estão lhe conduzindo, Jeremias. As minhas mãos estão, Jeremias, lhe poupando, te dando vitória nesta noite. A minha presença